Bem-vindos! Vamos falar hoje sobre rotulagem de alimentos e conhecer um pouquinho do que esses rótulos trazem de informações para o conhecimento do consumidor, saber o que é obrigatório, saber o que não é obrigatório e entender um pouco como fazer a leitura desses produtos. Isso é importante para você, na sua vida, no dia a dia, e você pode passar essa informação adiante também para o seu paciente. Então, o rótulo, ele é a ligação entre o produto e o consumidor. É a partir dali que você vai poder entender o que aquele produto oferece de nutrientes e o que tem dentro daquele potinho, daquela lata, daquele pacotinho. Possibilita que as pessoas possam ter escolhas mais saudáveis, porque elas vão ter informação a respeito do produto, então que elas possam comparar produtos e escolher alimentos mais saudáveis a partir daí. E também é uma ferramenta de educação nutricional, porque uma vez que eu começo a ler o rótulo, eu consigo ter essas informações e consigo aprender um pouco mais sobre aquele alimento, consigo entender o que ele contém, qual que é a porção recomendada de consumo, o que ele traz nos ingredientes, qual é o percentual do valor diário de ingestão de cada nutriente que esse produto traz. Eu vou explicar isso com calma para vocês, vamos lá. Então, a rotulagem de alimentos, ela tem uma importância desde o Código de Defesa do Consumidor, que traz para nós que o consumidor ele tem direito à informação. Então, eu tenho direito de saber, você tem direito de saber o que o produto que você está comprando oferece em termos de nutrição, certo? E quem regulariza essas informações, então, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que faz com que nós tenhamos essas informações, é o órgão responsável por regularizar a rotulagem e estabelecer quais informações devem conter na embalagem, visando a garantia da qualidade do produto e também a saúde dos consumidores. Então, a Anvisa, juntamente com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, traz para nós essa segurança de que a gente vai poder comprar um produto e ficar tranquilo em relação ao que o produto nos oferece e ao que o produto diz que oferece, porque ele precisa dizer no rótulo exatamente o que contém dentro da embalagem. Existem alguns itens que são obrigatórios na rotulagem, então, por exemplo, o nome específico do produto, a origem, né, para a gente saber quem é o fabricante, da onde que esse produto veio, se ele é um produto importado, um produto nacional, o prazo de validade, a orientação de consumo, o lote é uma questão muito importante porque uma vez que exista algum problema em algum produto, todo tipo de problema que possa acontecer, desde contaminação até uma produção inadequada do produto, nós precisamos saber o lote que ele pertence para que, uma vez identificada essa situação, todo aquele lote possa ser descartado, preservando principalmente a segurança alimentar de quem consome esses produtos. O conteúdo líquido tem que ser apresentado também em unidade de massa, pode ser quilo ou volume, litro. E o que é mais importante para a nutrição, os itens mais relevantes são a lista de ingredientes e a rotulagem nutricional, que nós vamos conhecer agora aos pouquinhos o que cada informação nos traz e o que ela significa. Então, todos esses itens que eu falei para vocês, que são obrigatórios, vocês estão vendo aqui no slide. Então, como vocês podem ver nesse rótulo de exemplo aqui dessa vitamina, que é o leite e o HT com frutas, ele está mostrando todas essas informações, esses itens obrigatórios, através desses círculos em vermelho. Vocês vão identificar aí tanto a origem, o prazo de validade, o lote, o nome do produto e assim por diante. A lista de ingredientes, então, é um item obrigatório do rótulo e ele é muito importante para saber o que contém naquele produto. Tá? Então, sempre que vocês comprarem algum produto industrializado, vocês podem... Eu quero saber o que tem ali, quero saber se tem sal, se tem açúcar, quero saber a quantidade de sal, a quantidade de açúcar, quero saber a quantidade de gordura. Vocês vão focar nos ingredientes do produto. Eles sempre são disponíveis do que mais contém para o que menos contém. Então, o primeiro ingrediente do produto é aquilo que mais tem no produto. E depois, de forma decrescente, ele vai sendo apresentado os demais ingredientes. E o último ingrediente é aquilo que menos contém, né? Então, nós temos um exemplo aqui mostrando esses ingredientes aqui, que tem água como principal ingrediente e o acidulante ácido cítrico como
que menos tem no produto. Então, sempre nessa ordem, independente do produto. Então, eu quero saber se o pão integral que eu estou comprando, ele tem mais farinha integral do que farinha branca, né? Porque a gente sabe que a maioria dos pães integrais, eles têm uma mistura de farinha branca com farinha integral. Então, eu quero saber se esse produto tem mais farinha integral do que branca. Você vai nos ingredientes. Se a farinha integral aparecer antes da farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, significa que ela tem mais farinha integral. Se o primeiro ingrediente for farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, e o segundo ingrediente for a farinha integral, significa que o pão tem mais farinha branca do que farinha integral. E assim a gente vai se surpreendendo às vezes com alguns produtos. A gente pode comprar um suco, por exemplo, de laranja, que só tenha um ingrediente, que seja suco de laranja pasteurizado, ou nós podemos encontrar um suco de laranja que tenha como principal ingrediente água, como segundo principal ingrediente açúcar, como terceiro principal ingrediente um corante, por exemplo, de laranja e assim por diante. Então, isso faz com que nós consigamos comparar os produtos e fazer melhores escolhas dentro do supermercado. Para todo alimento industrializado, então, ela é obrigatória a presença, né, da listagem de ingredientes, exceto para alimentos com um único ingrediente. Por exemplo, se for só café, não tem outro ingrediente, não precisa colocar isso num dos ingredientes, porque só tem um. Quando vocês forem comprar, por exemplo, farinha de trigo. Se só houver farinha de trigo ali, sem nada de acréscimo de outros ingredientes, não é obrigatório colocar no rótulo. E depois, então, dos ingredientes que devem ser colocados de forma decrescente, primeiro a gente vai colocar os alimentos e depois a gente vai colocar os aditivos, por exemplo, os conservantes, os corantes, vão para o final do rótulo, tá? Para o final da lista de ingredientes. Então, primeiro são os alimentos e depois são os demais, conforme vocês estão vendo aqui nesse exemplo do bolo de laranja. Vejam que os ingredientes alimentares aqui estão em verde. Então, o que tem nesse produto? O principal ingrediente é farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, farinha branca. O segundo ingrediente que mais contém aqui é açúcar. O terceiro é o ovo, depois é óleo de soja, gordura vegetal, xarope de glicose, soro de leite, amido de milho, sal e glúten. Aqui vocês podem ver que é uma ordem decrescente dos ingredientes alimentares, ou seja, de alimentos, não de aditivos, porque às vezes a gente pode ter até algum aditivo químico de uma forma mais elevada na quantidade dentro do produto, mas eles são apresentados na sequência, como está bem no exemplo aqui. Então, na sequência tem esse monte de outros compostos aqui, que são os aditivos alimentares, certo? E aí vocês podem ver na ordem também do que mais contém para o que menos contém. Então, isso é uma regra, né? Sempre vai ser apresentado dessa forma para facilitar a vida do consumidor. E no finalzinho aqui a gente vai ver os alimentos alergênicos, então se contém glúten, se contém ovo, se contém derivados do trigo, de soja, se contém traços, por exemplo, de oleaginosas, como nozes, castanhas e amendoim, para facilitar a escolha também dos alimentos industrializados para as pessoas alérgicas. Então, a rotulagem nutricional ela se divide em informação nutricional e informação nutricional complementar. O que isso quer dizer? A informação nutricional ela serve para facilitar a compreensão da quantidade de nutrientes contidos num produto. Então, ali vai dizer quanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto de gordura, se tem vitaminas e minerais, se não tem, se tem sódio. E a informação nutricional complementar ela vai trazer um melhor entendimento das informações de nutrientes, trazendo símbolos, por exemplo, é fonte de vitaminas, contém ômega 3, não contém colesterol, é fonte de fibras, é 0% gordura trans. Essas informações elas são complementares. E essa rotulagem nutricional ela não se aplica para diversos alimentos, conforme vocês veem no slide, bebidas alcoólicas, vinagres, café, erva mate, chá, sal, frutas e vegetais, diversos alimentos não se aplica a rotulagem nutricional. Então, entre as informações obrigatórias nós temos aqui, primeiramente vocês veem nessa tabela o valor energético. O valor energético é a quantidade de energia que esse alimento contribui para a dieta, sempre pensando numa dieta de 2.000 calorias. Vocês lembram que eu falei na nossa aula de gasto energético basal que o indivíduo ele tem um gasto mínimo para se manter vivo? Então, existe uma média desse valor somado com os gastos do dia da pessoa, então somado com trabalhar, com exercício físico,
que traz a população brasileira para uma média de consumo de 2.000 calorias. O que quer dizer isso? Que você consumindo 2.000 calorias, de forma geral, isso é generalista, tá? Não é específico para cada pessoa. Em geral, você ficaria saudável, porque você não iria nem ganhar peso, nem perder peso, né? Iria manter o seu peso pensando numa média da população. É claro que isso não se aplica para todo mundo, né? Tem pessoas que têm que consumir menos do que 2.000 para não emagrecer e não engordar, e pessoas que têm que consumir mais. Mas a gente sempre tem que pensar que algumas informações precisam ser generalizadas, e essa é uma delas. Então, 2.000 calorias seria para agregar, de forma geral, uma média da população. Então, os rótulos nutricionais, eles sempre vão trazer informação baseada em 2.000 calorias. Então, no caso aqui do valor energético, ele vai mostrar para nós a quantidade de caloria proveniente de carboidrato, proteína e gordura. Vocês lembram que nós, quando estudamos nutrientes, falamos que 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, 1 grama de proteína tem 4 calorias e 1 grama de gordura tem 9 calorias? Essas informações são importantes agora, porque o produto ele vai nos mostrar o valor energético total do produto ou da porção do produto, somando esses 3 valores, os carboidratos, proteínas e gorduras. O álcool também tem caloria, você sabe, né? 7 calorias por grama, mas ele não vai ser somado aqui na rotulagem nutricional, ele não é obrigatório, tá? Vai aparecer o teor alcoólico, sim, mas não precisa somar o valor calórico do álcool nesse caso. Então, lembre, calorias só vêm desses 3 nutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios. Água não tem caloria, vitaminas não tem calorias e minerais não tem calorias. Então, o valor energético vai ser desse valor e vai ser expresso em quilocalorias ou quilojoules, que é uma outra forma de dizer calorias em alguns outros países. O carboidrato vai ser apresentado também em quantidade em gramas, isso é obrigatório, tá? Então, vai dizer lá quanto de carboidrato em gramas esse alimento apresenta, quanto de proteína em gramas esse alimento apresenta. E, seguido, vai apresentar as gorduras totais também que esse alimento apresenta, as gorduras saturadas, as gorduras trans, vai mostrar a fibra alimentar e vai mostrar o sódio. Então, esses são os nutrientes obrigatórios de aparecerem nessa listagem. Outros nutrientes e micronutrientes também podem ser informados, como outras vitaminas e minerais, que só vão fazer parte desse quadro se ou uma quantidade igual ou maior a 15% da indicação diária recomendada de consumo daquela vitamina ou daquele mineral. Aí, entre as informações obrigatórias, a gente tem a porcentagem do valor diário, vocês com certeza devem ter visto. Peguem na casa de vocês aí um rótulo de algum produto, pode ser um leite, um iogurte, uma bolacha, um saquinho de pão, para vocês acompanharem melhor essa nossa aula. Então, todo produto vai apresentar esse percentual de valor diário, que é esse porcentagem VD que vai aparecer em todos os rótulos de alimentos. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei que, em média, uma pessoa adulta saudável deveria consumir 2.000 calorias para se manter saudável? Esse valor também se refere, por exemplo, a outros nutrientes. Então, a pessoa tem que consumir 2.000 calorias, que são divididas em 200 gramas de carboidratos, 75 gramas de proteínas, 55 gramas de gorduras totais, sendo dessas 22 gramas de gorduras saturadas, 25 gramas de fibra alimentar e 2.400 miligramas de sódio. Seria uma recomendação geral, média para a população. Então, isso já está pronto. Isso não é ninguém que... não é um dado que vocês precisam decorar, nem saber, mas os rótulos eles são baseados nisso, que uma alimentação saudável teria que oferecer, em média, isso de calorias, em média, isso de carboidrato, em média, isso de proteína, de gordura, de fibra e de sódio para uma alimentação saudável. Então, o percentual do valor diário nada mais é do que dizer aquele produto oferece quantos % do valor total de calorias que a pessoa tem que consumir no dia. Aquele produto fornece quantos % do percentual de proteína daquele indivíduo que ele deveria consumir ao longo do dia. Para ficar mais fácil, deixa eu mostrar aqui para vocês. Digamos que uma pessoa tem então que consumir, em média, 25 gramas de fibra no dia para ter uma alimentação saudável. Se o produto que está sendo apresentado aqui, ele está apresentando nessa imagem 3,4 gramas de fibras. O que isso quer dizer? Que nesse produto em especial está oferecendo 14%
dessas 25 gramas de fibras necessárias para uma alimentação saudável. Isso vale para todos os outros nutrientes, ou seja, esse produto está oferecendo 10% do carboidrato, das 300 gramas de carboidrato do dia, está oferecendo 13% das 75 gramas de proteína do dia, está oferecendo 10% da gordura total, está oferecendo 14% da fibra. Quanto do sódio? Vamos ver, o sódio aqui, 10% do sódio, não é muito, né? Então está oferecendo 10% do valor de sódio total que a pessoa deveria ingerir por dia. Tem alimentos, por exemplo, como o macarrão instantâneo, que se você for olhar, ele oferece quase 2.000 miligramas de sódio num pacotinho. Isso significa que já vai subir lá para 80%, 90% do valor diário recomendado do produto somente naquela embalagenzinha. Então, é para isso que serve. A gente vai sempre relacionar esse valor diário com esses valores que já são pré-estabelecidos e vai mostrar ali mais ou menos quanto por cento daquele nutriente está sendo ofertado naquele produto. Onde a gente tem que ter cuidado? Quando esses valores ficam muito altos, ou seja, nesse pacotinho tem quase o total de sódio do que eu preciso no dia, ou tem mais da metade da gordura que eu deveria consumir ao longo do dia, ou tem mais da metade da proteína, mais da metade do carboidrato. Os valores diários ali devem ficar mais baixos, os valores diários ali devem ficar os mais baixos possíveis. E também o rótulo tem que trazer a informação da medida caseira. Isso é bem importante, tá? Por quê? Porque muitas vezes o valor energético, a quantidade de carboidratos que está sendo apresentada ali é na porção e não no produto do pacote todo. E às vezes as pessoas se confundem, né? Olham de forma rápida e acham que aquele alimento ali está trazendo, por exemplo, só 10% do sódio, mas aquilo é na porção e não no conteúdo todo. Então eu preciso ver quantas gramas o produto tem e quantas gramas ou qual que é a medida caseira que ele está apresentando ali. A medida caseira tem relação com fatias, uma xícara, por exemplo, um copo, uma colher. Isso tudo faz diferença, porque se eu estou falando do produto todo ou da porção somente, tá? Então, no caso, a quantidade média de cada tipo de alimento que deveria ser consumido em cada ocasião de consumo por pessoas sadias e maiores de 3 anos são ofertadas dentro desse rótulo. Então, essa porção caseira, que seja 3 biscoitos, 2 fatias de pão, 2 colheres de sopa do produto, seria mais ou menos uma recomendação saudável. Então, já é uma base também para a gente saber que se eu for consumir, por exemplo, uma bolacha recheada e o pacote está me dizendo que eu deveria consumir 3 bolachas e eu como o pacote todo, quer dizer que eu comi muito além do que eu deveria, né? Mas se eu comer 3 bolachas, talvez não seja tão prejudicial. Aqui vocês têm um exemplo do rótulo do pão, mostrando a porção nesse caso, né, que são 3 fatias. Alguns pães são 3, alguns são 2, alguns pães são 1,5 fatia. Então a gente tem que sempre se atentar ao rótulo para de fato consumir a porção correta. E aqui está mostrando o valor diário de recomendação, quanto está atingindo, né? Então atinge 5% do valor calórico do dia, atinge 6% do carboidrato e assim por diante, 11% do sódio. E às vezes também não vai se aplicar, quando a gente tiver esses asteriscos aqui, significa que não tem quantidades significativas daquele nutriente. E a informação nutricional complementar é qualquer representação que afirme, sugira ou implique que um alimento possua propriedades nutricionais particulares, especialmente, mas não somente em relação ao seu valor energético e ao seu conteúdo de proteínas, gorduras, carboidratos e fibras, né? Então, também conteúdos assim de vitaminas e minerais. Então, de forma geral, o produto vai trazer alguma coisa extra, é uma fonte de ferro a mais, é um produto sem lactose, é um produto sem glúten, é um produto que vai trazer 0% de gordura trans, ou vai trazer 0% de colesterol, ou é um produto light ou diet. Tudo isso são informações complementares, certo? Essas informações sobre rotulagem nutricional vocês podem encontrar nesse link que eu estou oferecendo aqui para vocês, no portal da anvisa.gov.br, na biblioteca de alimentos. E aqui vocês podem consultar esses regulamentos específicos sobre rotulagem, fazer uma leitura mais profunda se vocês tiverem interesse de entender um pouco mais sobre isso. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima aula.